Aí, professor Basotti, nós estamos quase terminando, esses 7 sinais, de Jesus. Aí Sexto milagre hoje. O sexto, né? O sexto. Semana que vem nós fazemos o último. Mas este hoje, sobre a cura desse cego de nascença, é algo fabuloso, né? Eu creio que nós podemos já fazer um pouco da leitura, né? Porque, na verdade, seria todo o capítulo 9, Isso. Mas podemos ir destacando algumas coisas, né? Eu acho que hoje nós poderíamos, assim, ir lendo, assim, porções, sem necessariamente uma leitura completa. Certo. Né? Porque ele é muito longo, eles são, na verdade, 41 versículos. 41 então nós versículos. podemos ir caminhando. Eu só queria primeiramente colocar o contexto. Né? É importante, eu acho que existem 2 acontecimentos aqui que vão pesar no entendimento deste sexto milagre. Certo. Um deles é que ele aconteceu em Jerusalém. Então você tem que lembrar que Jerusalém era o centro religioso, onde estavam concentrados os fariseus, os saduceus, que ocupavam o topo da religião judaica. Então esse é um ponto que vai pesar muito no que vai acontecer aqui. E o segundo é que essa cura vai mais uma vez acontecer no dia de sábado. Certo. Eu vejo muitas semelhanças entre essa cura e a cura que nós tivemos do coxo lá no tanque de Betesda. Isso. Nós vamos ter 2 tanques, tem o de Betesda e aqui nós vamos ter esse aqui, que é o de Siloé. Então, aquele milagre que aconteceu no sábado, no tanque de Betesda, e também aconteceu em Jerusalém. Então, acho que algumas similaridades que nós teremos vão ser em função então desses 2 aspectos, o dia da semana e a cidade do milagre. Né? Então, acho que nós podemos hoje fazer uma leitura, chamar step by step, quer dizer, né? Sim, a gente lê um versículo, comenta. Então, para quem está nos assistindo, quiser acompanhar com a sua Bíblia, nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 9. É todo o capítulo 9, porque nós temos o milagre e todos os acontecimentos que vão girar em torno desse milagre. Né? Então, no versículo 1 diz assim: e passando Jesus, viu um cego de nascença. Eu acho interessante, pastor, que o Evangelho de João ele quer apresentar Jesus como Deus. Certo. É o Evangelho da águia. Né? Então, Sim. Jesus vê perto. Né? Mas a gente aqui já vai perceber nos próximos versículos que Jesus vê, quer dizer, se eu estivesse lá também eu veria aquela pessoa, os discípulos viram. Mas a gente vai perceber aqui que Jesus ele vê não apenas aquela pessoa que está necessitada ali de uma ajuda, mas ele vê muito mais longe. Certo. E lá no final do capítulo, vê até onde Jesus chega através desse milagre. Então, o que nós temos aprendido até aqui é que o milagre é um meio. Né? Eu entendo aqui que quando fala assim, Jesus viu, é diferente. Fala, olha, eu passei ali e vi um mendigo ali. A gente vem e passa. Jesus não, Jesus ele tem compaixão. Então, ele viu... É uma maneira de olhar diferenciada, né? Com Isso. compaixão, realmente voltando-se para a pessoa, procurando de alguma forma, né? Intervir, né? naquela situação. Né? Exatamente. Então Jesus veio, né? E aí, o que me chama a atenção já no versículo 2, né? A impressão que me dá é assim, pastor, a gente vê Jesus de vitória em vitória e os discípulos de reprovação em reprovação, porque aqui o comentário que ele já faz, eu penso assim, pastor, é claro, é muito fácil 2 minutos depois, a gente com a calma ler o texto hoje, né? Mas eu imagino assim, que ao verem também como Jesus, aquela pessoa necessitada, eles poderiam falar, Jesus, você não poderia curar, né? Mas a atitude deles aqui, me desculpa, pastor, mas me decepciona, porque... Ao invés de olhar com compaixão, eles já vão com um olhar de julgamento. Isso, exatamente. Porque no 2 eles vão dizer assim, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Certo. Então, pastor, é isso mesmo. Eles tinham uma ideia de que quando alguém tinha um defeito físico... Era uma coisa de nascença, né? Era a ideia que eles tinham, né? E é interessante, professor Basotti, que como que surge isso, né? Então, por isso que nós temos que filtrar muita coisa que nós recebemos, né? Que muitas vezes são equivocadas, são interpretações erradas, né? Então, de onde surgiu isso, né? De que, ele nasceu assim, né? Nasceu com defeito físico é porque o pai pecou. Ele pecou ou seus pais. Ou seja, algumas interpretações rabínicas falavam-se que já a criança no ventre da mãe já pecava. E eles tiraram isso da ideia do Jacó. Esaú e Jacó.
Que os dois, né? Brigavam lá no ventre da já estavam brigando da no Rebeca. ventre. Isso. Então, daí se criou uma teologia, enfim, né? De que poderia acontecer isso, né? Então, como Jesus, ele se apresenta como o Salvador, né? Ele viu aquele cego para que aquele cego pudesse enxergar mais longe. Isso. Né? Então, Jesus vai quebrar essas ideias, que são ideias erradas. Né? E por isso nós temos que pensar, né? O que nós estamos tendo hoje, né, como ensinamento, né, realmente tem nos ajudado ou nos aprisiona. Porque este tipo de ensinamento aprisionou. Tanto é que os discípulos, que embora estivessem andando com Jesus, ainda tinham esse ranço desses conceitos. Preconceitos. Seriam conceitos errados. Conceitos errados. Que eu falo assim, que os conceitos errados geram os preconceitos. E os preconceitos vai ter um prejuízo. É isso. Né? Então, por isso nós precisamos ter uma clareza, né? E é isso que nós vamos ver nesse texto, né? Com esse milagre, com esse sinal da cura deste cego. Né? O que chama a atenção é que Jesus ele não está preocupado quem que é o culpado, se foi o avô, o bisavô não, dele. Ele não responde. Ele não é que ele seja mal educado, mas ele fala, isso não é essencial. Isso. Porque assim, se você está com fome, professor Basotti, e nós assim, geralmente estamos sempre com fome. Sempre com fome. Nós não queremos saber a receita. Isso. Então, como foi feito. Não, nós queremos comer. Isso. Né? Agora, aqui os discípulos estão preocupados talvez com uma receita de vida e Jesus está preocupado com a pessoa. Com a pessoa, exatamente. Ele está se voltando para a própria pessoa. Ou seja, os discípulos veem o defeito, Jesus vê a necessidade daquela pessoa. Com certeza. Tanto é que assim, no versículo 1, né, que o senhor leu, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Ou seja, essa pessoa talvez seria uma pessoa até conhecida ali. Provavelmente, pelo texto assim. Pelo texto, né? Pelo texto. E depois, né, quando a gente vai ver assim, manda-se perguntar para ele mesmo, ele tem idade, ou seja, pressupõe que ele já, talvez como aquele homem paralítico que estava ali 38 anos, né, com aquela paralisia, vamos dizer que talvez esse homem tivesse uma certa idade, talvez de 30 a 40 anos. Né? Então era uma pessoa bem conhecida, porque ele ficava talvez num ponto estratégico. E como o senhor falou, Jerusalém, o centro religioso, é lógico que ele ia ficar num lugar estratégico para pedir esmola. Até, muitas vezes, ele era levado pelos seus familiares para isso. Por quê? Ele é cego, não tem profissão. Quer dizer, para a sociedade da época era um inútil. Hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que conseguem ler, desenvolver coisas. Né? Ou seja, hoje nós chamamos de uma deficiência visual. Né? É um problema de visão, não é um problema da vida. Mas nessa época, esse problema da visão era um problema de toda a estrutura da vida daquele homem. É importante, o senhor chamou a atenção aqui, quer dizer, cego de nascença. Hoje nós falamos que a pessoa que tem catarata, ela vai ficando cega devagarzinho, que tem cirurgia. Uhum. Mas o cego de nascença é muito mais complicado, porque ele tem todo o sistema visual atrofiado. Certo. Então, quer dizer, o processo de cura aí é muito mais difícil. Se for um cego que for cego, sim. A partir da meia-idade, digamos assim, seria mais fácil. Então, é algo grandioso, embora pareça simples, devolver a vista para uma pessoa que nunca viu. Né? E aqui, pastor, eu fico pensando, um indivíduo que é cego é sempre escuro para ele. Né? Então, a vida desse indivíduo devia ser uma mesmice terrível. Quer dizer, de manhã talvez a família coloca lá para pedir esmola, à tarde passa para recolher, então não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, é sempre escuro. Né? Então, a gente vê a cegueira espiritual dos discípulos fazendo aquela pergunta para Jesus. Né? Você tem o cego que é doença, mas há nos discípulos também a fazer uma pergunta, uma cegueira espiritual. Mas eu vejo que Jesus é muito paciente, né? E Jesus dá a resposta aqui. Nem ele pecou, nem seus pais, que é o 3. Uhum. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sim. Eu vejo, pastor, que Jesus ele vê diferente da gente. Nós vemos o defeito, nós vemos a história. Né? Eu fico imaginando assim, a gente conhece a história de José do Egito, que foi preso lá quando foi acusado de tentar pegar a mulher do Potifar lá, né? Forçado. Isso. Então, quer dizer, se a gente passa lá e fala, esse é aquele escravo, né, que traiu o patrão dele, tentando abusar da mulher. A gente vê assim.
Mas Deus vê ali naquela figura que está presa um futuro vice-rei do Egito. Então eu vejo que nós, com os nossos olhos carnais, com a nossa limitação, com a nossa cegueira espiritual, muitas vezes a gente vê apenas o problema, o defeito, a falha, a culpa. Né? Mas Jesus, ele vê a necessidade. Tanto professor, no sentido assim, né? Vamos no versículo 3, quando fala, não, foi feito para que se manifeste nele as obras de Deus, ou seja, todos nós fomos criados para que haja manifestação da obra de Deus. Não significa que Deus, então Deus quis que ele nascesse cego. Vamos dizer assim, todas as circunstâncias de vida, enfim, o levaram a isso. Mas como Deus vai manifestar a graça, então a nossa vida se torna uma vida valorosa, uma vida diferenciada. Né? Então, porque assim, Deus não nos criou realmente para vamos dizer assim, uma vida triste, uma vida sem cor, uma vida sem brilho, né? Mas sem luz. Sem luz, né? Ele veio para que ele seja a nossa luz, né? E através da luz nós possamos ver um pouco mais com clareza as coisas, né? Então, enfatizar assim, né? Então, ele foi criado para isso, então alguns nascem para sofrer, né? Porque alguns podem interpretar dessa forma. Então não é o caso. O caso é assim que, apesar do sofrimento humano, Deus quer manifestar a sua glória na vida dele. Né? Quer dizer, e a forma de Jesus atuar, a gente vai aprendendo, né? É sempre para melhorar a situação. Com certeza. Melhorar drasticamente. Sim, sim, radicalmente. Bom, no versículo 4, Jesus diz assim, continuando, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A impressão que me dá aqui é que, sendo sábado, Jesus já começa aqui a sentir o peso que vai ter fazer essa cura no sábado. Nós estamos acostumados hoje, as pessoas que fazem milagres, se fazem mesmo ou não, eu não sei, mas elas ganham dinheiro com isso, fazem sucesso com isso, ganham respeito com isso. E em Jesus nem sempre é assim, o milagre traz problema. Sim. Mas eu sinto aqui que Jesus vê aquela pessoa e fala, não dá para deixar para amanhã. Sim, e também assim, o tempo de Jesus ali, no caso, logo ele vai para a cruz, logo ele vai ser crucificado. Então, quer dizer, eu tenho que fazer a obra do meu Pai, eu não posso, porque vai chegar um momento, né, alguns intérpretes colocam assim, professor, que vamos dizer assim, hoje nós estamos no trabalhar do Senhor enquanto é dia, daqui a pouco chegará a noite, ou seja, o juízo de Deus, o fim das coisas, né? Então, por isso, Jesus continua trabalhando. Ou seja, ele descansou da criação, mas não descansou de fazer o bem. De fazer o bem, do amor, da graça, da misericórdia, né? Como já comentamos. No 5 eu vejo, pastor, que ele talvez aqui antecipe até a sua morte que está próxima, né? Ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Certo. Embora ele vá nos deixar o Consolador, ele vai, né? Não vai nos deixar abandonado. Mas eu sinto nesse 4 e 5 que nós lemos então, que é como se ele olhasse e falasse, ele já sabe que vai ter problema, né? Porque ele vai ser perseguido, a pessoa vai ser perseguida, mas ele fala, não dá para deixar para depois. Ou seja, todo dia, nós aprendemos aqui, todo dia é dia de fazer o bem. Não é sábado, domingo, segunda, qualquer dia. A vida é mais importante. A vida é mais importante. Né? Aí, a partir do 6, então, que é uma veio o método. O método, Aqui até eu me lembro, eu acho que Maria, a mãe de Jesus, já sabia que o filho tinha métodos variados, né? Porque ela diz lá, nas bodas de Canaã, fazei tudo que ele mandar, né? Certo. Ou seja, ela já sabia, olha, eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai fazer, né? Então aqui novamente é assim, quer dizer, suponhamos que nós não conhecêssemos o texto. Certo. Aí você fala, olha, ele vai curar, agora como ele vai fazer? Isso. E ele faz de uma maneira realmente assim, totalmente diferente, do que ele já tinha feito antes e vai fazer depois. Porque o 6 diz assim, dito isso, cuspiu na terra com saliva, fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. O que o senhor acha, pastor? Então, para nós hoje isso parece uma coisa absurda, né? Mas para a época era uma coisa comum. A saliva, né, era tido como ter efeitos curativos. Propriedades terapêuticas. Propriedades terapêuticas, enfim, né? Até, eu não sei se é Marco Aurélio, que alguém, né, um dos imperadores lá, não me lembro agora, que parece que chegou para ele, porque eles achavam que as pessoas, assim, de um certo nível, né, teriam essas propriedades, e alguém chegou e falou, gospe no meu olho, me ajuda aí. Quer dizer, não é uma coisa assim nojenta,
asquerosa, né? Era uma coisa até normal, né? Tanto é que as pessoas não vão estranhar o método de Jesus. O que eles vão criticar é por que Jesus fez. É verdade, não há crítica ao método. Não é crítica ao método, né? Porque o método era aceitável. Mas o cuspir e fazer lodo é trabalho. Aí que eles não aceitaram, né? Talvez até essa prática de fazer um lodo já era comum até para aquele tipo de doença, para tentar, né? Isso. A impressão que eu tenho assim que ficou assim com uma camada, os dois olhos que estavam fechados ficaram assim, totalmente envolvidos com um barrinho ali. Vai depender dos parados. Pode ser. Aí Jesus continua assim: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Aqui, pastor, me chama a atenção, primeiro, a forma diferente que Jesus fez o milagre. Mas é interessante que Jesus em nenhum momento fala assim, olha, vai e lava que você vai ficar curado. Ele só fala, vai e lava. Né? Sim, sim. Então eu achei bacana aqui, quer dizer, a pessoa é diferente do tanque de Betesda que nós vimos há 2 semanas atrás. Sim, lá, Jesus curou, ele tinha que ter perna para andar, né? Sim, falou, sim. depois que ele fez o milagre, falou, agora vai, né? Pega a cama e vai embora. Então, lá primeiro ele curou e depois deu a ordem. Aqui não. Aqui primeiro ele dá a ordem para depois ter a cura. Né? Isso, então, aqui esse cego tem uma atitude bacana, quer dizer, ele acreditou, ele obedeceu. Sim. Né? Eu entendo, pastor, assim, que um dos sucessos para se receber uma graça, um milagre, é você acreditar, mas também obedecer. Né? E ele obedeceu. Com certeza. Até tinha um pastor que ele brincava assim, né? Falou assim, quando você entra na escola secular, você aprende o A, B, C, né? Agora, quando você entra na escola de Deus, é obedecer. Né? Então, é diferente, né? O alfabeto do Senhor, né? Mas a obediência. E uma coisa, né, professor, como o senhor falou, né? É interessante como Jesus ele vai quebrar paradigmas, né? Então, provavelmente alguém poderia dizer assim, por que não vai lá para outro tanque de Betesda? Porque lá que processa cura, que baixa anjo e coisa e tal, né? Jesus manda ele para um outro tanque. Quer dizer, um outro lugar. E é interessante a história desse tanque, né, que ele é construído, né? Eles começam a construir meio em zigue-zague, né? Porque se fosse linha reta era 400 e poucos metros, dá mais de 500 metros, né? Essas escavações que trazia água ali. Mas um começa do lado, outro começa do outro, e eles vão até se encontrar. É uma obra realmente maravilhosa, né? Da arquitetura, da arquitetura, engenharia, enfim, né? E no caso Jesus fala assim, olha, o nome do tanque, né? Siloé, que significa o enviado, né? Quer dizer, o enviado que é Jesus envia o cego para lá, né? Pastor, antes de nós avançarmos aqui, no 5, vamos repetir aqui, porque isso é muito importante. Jesus diz assim, né? Eu sou a luz do mundo. Certo. E aí, o que me chamou a atenção é que da mesma forma que no Evangelho de João, nós temos os 7 sinais. 7 sinais. 7 milagres. Certo. Nós temos também 7 locais onde Jesus diz eu sou, seguido de alguma qualidade que ele tem. Então aqui, o que eu percebo claramente é que existe uma relação entre o eu sou e o milagre que ele vai fazer. Então você tem 7 eu sou, seguido de qualidade de Jesus, e 7 sinais. Então, vamos pegar esse milagre aqui. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. E daqui a pouco ele dá a luz àquele cego. Certo. Se nós pegarmos no milagre da multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, que nós vimos há 2 semanas atrás, logo após a multiplicação ele faz uma pregação. E nessa pregação ele diz, eu sou o pão da vida. Então está ligado ao milagre da multiplicação. Na próxima semana nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. Sim. E antes de ressuscitar Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Por exemplo, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E lá nas bodas de Canaã, ele vai fazer 720 litros de vinho. Eu fiz as contas, precisa de 1 tonelada de uva. Então ele é a videira, né? verdadeira que transforma ainda essa uva em vinho de alta qualidade. Na semana passada, por exemplo, né, nós vimos Jesus cuidando dos discípulos, mandando eles irem na frente, porque havia o perigo ali de fazerem Jesus rei. Né? E ele vai depois ao encontro, intervém naquela situação. Né?
Que ele diz também, eu sou o bom pastor. Bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. A gente vê todo o cuidado que ele tinha, ele antecipa ao perigo, né? Mandando o discípulo de barco, e depois vai atendê-los naquele sufoco que eles estavam, né? No momento certo também. Né? Jesus diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E lá na cura do servo do rei, que nós vimos algumas semanas atrás, né? O servo do rei fala, né? Vamos até minha casa, né? Mas Jesus fala, não, eu dou uma ordem, né? E vai. Então, ele é o caminho. Você não precisa seguir o caminho. Certo. Né? Jesus, venha comigo nesse caminho. Não precisa. Jesus é o caminho. Né? Ele é a verdade e ele é a vida. Então, em cada eu sou, nós vamos encontrar sempre, né? Por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta, né? Mas aí eu vejo que Jesus é a porta, na porta fixa, a ideia da porta nossa, é aquela porta que vai em direção. Quando ele vai lá no tanque de Betesda e diz, queres ser curado? É uma porta que se abre, né? Para aquele indivíduo. Então, em cada eu sou de Jesus, nós sempre vamos encontrar, né? Um milagre associado a esse eu sou. Né? Confirmando, então, como João faz um grande esforço, a natureza divina de Jesus. Né? Aliás, esse eu sou, ele está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que é no episódio da sarça ardente, quando Moisés pergunta, mas afinal de contas, né? Qual o nome, né? Qual é o seu nome? Ele fala, eu sou o que sou. E também fala, eu sou. E tudo está com letra maiúscula. Sim. Né? Na verdade, Deus não cabe numa definição perguntar. Sim, né? Mas eu entendo que esse eu sou é a plenitude do ser, é aquele que tem todo o poder, toda a onisciência, toda a presença. E quando Jesus diz eu sou, que é diferente, sou eu, né? Ele está. Porque eu digo, eu sou o Roberto. Está aqui uma pessoa limitada, às vezes com 2, 3 frases. Pode-se definir quem é Roberto, quem é pastor Silvio, né? Mas quando Jesus fala eu sou, eu vejo que é algo grandioso. Com certeza. Que não cabe numa definição. Né? Até, professor, tem alguns livros, alguns estudos, né? Alguns pastores, por exemplo, Macintosh, enfim, outros que trabalham com o Antigo Testamento, quando eles chegam nessa expressão eu sou, muitos eles colocam assim que seria assim, uma interpretação disso, né? Então, alguns colocam assim como essa expressão eu sou, seria assim, o Deus que age na história humana. Então, é bem amplo isso, né? Esse agir de Deus na história humana, porque nós vemos aqui, Jesus ele se tornou o eu sou, a luz para esse cego, ou seja, ele veio e interviu na história humana dele, em todos os anos que ele ficou com cegueira, em todos os anos que talvez ele foi desprezado, humilhado e tratado como uma coisa, né, como o senhor expressou, quer dizer, de manhã levava ele para lá, depois trazia para cá, levava para lá, quer dizer, e é interessante que ele acaba tendo esse encontro com Jesus, Jesus o vê, o encontra, e a partir disso há uma transformação radical da vida deste homem, né? O que é bacana, pastor, é que o cego está cego, então ele não vê Jesus, mas Jesus está vendo ele, isso que é bacana, né? Quer dizer, Jesus ele vai ao encontro, quer dizer, Jesus é proativo, ele toma a iniciativa, aquele indivíduo está incapacitado, até que como ele não vê Jesus, ele não imagina, né, quem está ali para atendê-lo. Então, é algo maravilhoso, né, assim, que Deus alcança pessoas que estão nas trevas totais, né? Em certo sentido, trevas que vivia esse indivíduo literalmente nas trevas. Bom, continuando aqui então, né? Ele vai ao tanque então, ele se lava, né? E volta vendo, né? Isso. Aqui, pastor, eu gostaria de falar, isso eu estou falando por mim, não é uma interpretação que eu faço. Esse milagre de Jesus que parece esquisito, eu entendo assim que é uma estratégia de Jesus, porque ele já antecipa que ao fazer uma cura no sábado, ele vai ter problema com as autoridades religiosas. Sim. E a gente percebe no texto aqui que quando esse cego ele volta a enxergar, Jesus não está presente. Não. Então a ideia que me dá é que ao mandá-lo, né, lavar o rosto no tanque, Jesus já está criando uma situação onde ele não vai ser um milagre presencial. Né? Na hora que ele voltar a enxergar, Jesus não vai estar na frente dele. Então eu entendo aqui pelo que vem depois no texto, que é uma forma que Jesus já criou para contornar o que vem a seguir. Isso. Então, embora possa parecer estranha a forma como ele fez o milagre, mandar um indivíduo
E nada, porque ele poderia falar, olha, meu amigo, não, dá uma passadinha aqui, já curava. Certo. Mas ele faz dessa maneira que nos parece estranha hoje, mas já é uma forma dele proteger a ele e até a família que vai ser perseguida. Sim, depois. aí agora vai ter o desfecho aí da história, vai se tornar um drama. Um drama, exatamente. Um drama, aí começa a perseguição. Então ele retorna, né? Aí no 8 diz assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Ele não dizia eu sou, ele disse sou eu. Porque assim, quando Jesus cura e restaura, quer dizer, toda a face desse homem, ela se modifica. Né? Os olhos agora estão abertos, né? Não está mais com a pálpebra fechada, enfim. Né? Então, por isso que as pessoas falam, será que é ele? Não é? Ele falou, não, sou eu mesmo, eu sou o cara, né? que foi realmente curado. Né? E é interessante aqui que Jesus cura uma pessoa que era conhecida. Então, aquele indivíduo, como ele era cego, nós não sabemos a idade dele, como você falou. Vamos pensar que ele tivesse 30 anos, fosse bem jovem. Certo. Mas, poxa, já fazia parte da paisagem. Você passa todo dia e vê o indivíduo ali naquele, porque já me é colocado no mesmo local. Sim, né? sim, sim. Aí, de repente, fala, mas esse cara não é aquele que estava ali pedindo isso? Não, parece com ele, será que é ele? Não, ele fala, não, sou eu mesmo. Então, quer dizer, Jesus também cura uma pessoa onde fica inegável, né, que ele foi curado. E aí ele, no versículo 11, depois ele fala, não, sou eu, tá? E aí eles perguntam, como que foram abertos os olhos, né? No versículo... É o 10, isso. Então, quer dizer, aí demonstra uma certa curiosidade, assim, o que aconteceu? Né? E aí então ele vem e responde no versículo 11, né? O homem chamado Jesus, né, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Quer dizer, foi bem claro. Né? Então aqui, alguns estudos trazem, né? Então a primeira impressão que ele teve foi o homem chamado Jesus. Quer dizer, ele não tinha um conhecimento. Ele não viu. Então a gente não precisa de toda uma estrutura teológica, né, para chegarmos à compreensão da divindade. Eu preciso ter fé. E esse homem teve fé. Então é o homem Jesus, mas ele me curou. Né? Depois, lógico, ele vai ter uma revelação, né, no decorrer da história, né? Mas no começo ele simplesmente creu, né, que Jesus, naquilo que Jesus estava falando, e fez da maneira que Jesus falou, né, e obteve o resultado. Aí no 12, né, eles perguntam, onde está ele? Aí ele responde, não sei. Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Aqui, pastor, também falou, poxa vida, né? Levar para os fariseus já era entregar, né? Não, a ideia é de testificar. É como os leprosos, né? Que foram curados, Jesus manda eles se apresentarem, né? É verdade. Então, quer dizer, os fariseus, eles eram os censores aí, então eles tinham que bater o carimbo, a autenticação, né, do milagre, enfim, né? Tá certo. Bom, aí vem a tragédia no 14, né? Começa o problema. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos, né? Soa para nós hoje até ridículo com a nossa visão, né? Quer dizer, essa maneira de pensar, né? Aí eu quis assim, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira? E ele lhes disse, pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Eu gosto desse indivíduo porque ele é muito claro. Não, ele não inventa, né? Olha, foi assim, ó. Foi uma coisa tão simples. Simples assim. Simples assim. Né? Então, e ele vai insistir. É mais interessante, né? Até João, quando escreve aqui, né? Ele coloca assim, primeira coisa, fez lodo e depois curou. Isso, né? isso. Então eu falei assim, olha, de uma forma maravilhosa, ele curou os olhos daquele cego. Aí ele cuspiu na terra e fez lodo. Não, mas a ênfase aqui era sábado e fez lodo. Aí no 15 diz assim, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me o lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então gerou... nem eles se entenderam, né, no caso. Né? Porque eles começaram, mas se está fazendo isso desse jeito no dia de hoje, então não pode ser de Deus.
Então, muitas vezes nós já rotulamos as coisas, né? Já enlatado o negócio, né? Então, ao invés deles, né, procurarem realmente glorificar a Deus nesse ato, né, que realmente, como o senhor colocou, né, não é simplesmente abrir os olhos a um cego, é toda uma estrutura, né, da visão que é restaurada ali, né, mas eles não conseguem enxergar isso. Os fariseus são cegos, Isso. espiritualmente, né, e são cegos para a compaixão, são cegos para a misericórdia, né, e Jesus, ele, como luz, ele trouxe tudo isso, né? Trouxe restauração da vista, trouxe misericórdia, trouxe graça, enfim, né? É o que nós aprendemos aqui, pastor, também, é que tem que ter um certo cuidado com a prática religiosa. A prática religiosa, a ideia é que nos aproxime de Deus, mas Sim. uma prática religiosa feita radical como aqui, ela acaba, na verdade, fazendo o caminho oposto, né? Porque eu acho que eu já comentei num dos estudos, né? Mas é uma frase que eu acho interessante, que fala assim que aquele que quer ser extremamente santo, acaba sendo extremamente mau, né? Porque, na verdade, nós somos o que somos, como diz Paulo, pela graça de Deus. Né? Então, pela graça de Deus, eu olho para o outro com um olhar de compaixão. Isso. Né? Porque eu também estou sujeito a todas as coisas, né? Tornaram, pois, a dizer aos cegos, os fariseus, né? É que estou no 17. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Né? Então já começa o reconhecimento. Isso, já de homem, agora já é profeta. Já mudou o tratamento. Porque lá no livro de Isaías, fala assim que, o profeta Isaías fala que um dos sinais que viria seria abrir os olhos aos cegos. Ou seja, então está se concretizando aí a profecia, né? O que eu acho interessante é o seguinte, quer dizer, veio o indivíduo com um acompanhamento, olha, nós conhecíamos essa pessoa, ele é cego de nascença, né? E a reação deles aqui no 18 é incrível, né? Diz assim, ó, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então, enquanto não chamaram os pais do que agora havia, falaram, não, chama o pai, chama a mãe. Vamos fazer um check-up aqui, vamos ver o que está acontecendo. É uma cariação. Vamos fazer uma cariação. Uma cariação. Tem um ditado, professor, que fala assim, que quem usa, cuida, né? No sentido que quem faz tramóia... Então, eles acharam, eles eram meio marotos, esses meninos, né, fariseus aí, né? E eles eram meio complicadinhos, né? Então, eles acharam... Mas é interessante, por isso que logo no início lá, está escrito assim, Jesus viu um cego de nascença. Ou seja, não tinha o que combinar com ele. Falou assim, vou lá, você finge lá um pouquinho que você é cego, depois eu vou lá, faço um negócio... Ele era conhecido na prática. Não, ele é conhecido. E a questão assim, é desde nascença. Não foi uma coisa que ele caiu, bateu a cabeça e ficou temporariamente cego. Então, é de nascença. Então, vai perguntar para o pai deles. Quer dizer, coloca os pais em confusão. Veja o drama que vai acontecendo. Porque eles não querem admitir a cura. Né? E aqui no 19, já fazendo aqui a cariação com o pai e a mãe do rapaz, né? Eles perguntam assim, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Pergunte-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Sim. Por isso é que seus pais disseram, tem idade de perguntar isso a ele mesmo. Ele é de maior, pergunte para ele, né? E aí, no versículo 27, né? Eles vão perguntar de novo, aí no versículo 27 ele fala assim, já vos disse, né? Não atendestes. Já encheu, né? Por que quereis ouvir outra vez? Aí ele é meio ousado aqui, assim, né? Aí já está ficando irritado. Ele é cego, mas ele é bocudo. Ex-cego, bocudo agora. Porque ele fala assim, você quer se tornar discípulo dele? Ele ficou irritado com tanto... Não, aí foi a gota d'água, né? Porque aí vem a resposta aí no versículo 28, professor. O 28 diz assim, então injuriaram e disseram, discípulos dele sejas tu,
Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Ficaram ofendidos também. Então, para ele foi um elogio. Então agora eu sou discípulo de Jesus. Vocês podem ficar com Moisés, eu vou ficar com Jesus. Né? E na verdade, depois aqui, ele acaba dando até, vamos dizer assim, uma aula para eles. Isso. Fala, não, olha, se ele é pecador ou não, uma coisa assim, eu era cego, agora estou vendo. Ou seja, contra fatos não tem argumentos. Isso. E nós vamos ver aqui que eles vão perder o argumento, eles não têm mais argumento. Mas voltando um pouquinho, pastor, aqui, eu achei assim a atitude dos pais também. A pergunta para ele, quer dizer, também tiraram o corpo fora, né, pastor? Porque a questão, professor, a gente tem que entender o contexto, né? É muito melindroso o negócio, né? Ou seja, se eles falassem qualquer coisa que desagradasse, como eles eram autoridades, fala assim, desacata a autoridade, esteja preso. Né? Ou ser expulso, também vai frequentar a sinagoga. Ou seriam expulsos. Esse ser expulso da sinagoga se tornaria maldição. Então, quer dizer, era uma coisa assim, ou seja... Filhão, resolve aí. Perderam a salvação, perderam o reino de Deus. Verdade. Era uma coisa muito séria. Por isso que ele falou assim, não, ele é de maior, pergunta para ele aí. Pergunta para o menino. Aí ele continua assim no 30, né? O homem respondeu e disse-lhes, nisso pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abriste os olhos. Ora... Olha a compreensão que ele tem no 31 aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém se abrisse os olhos a um cego de nascença. A gente percebe aqui que ele está pegando gosto pela coisa, né, pastor? E olha o 33, você vê, de homem para profeta, e agora ele fala... Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Já. Aí ele é Deus. Aí ele declara. Ele vai. De homem para profeta, não, ele é Deus. Quer dizer, ninguém, se fosse pecador, se fosse endemoniado, se fosse qualquer outro, não ia fazer isso. Isso é Deus, é uma obra de Deus. Né? Mas o que acontece, né, professor? Logo no início, João, no primeiro capítulo, fala assim, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Né? O que eu acho aqui, esse indivíduo, ele tem já aqui, ele mostra a sua qualidade. Porque ele podia falar assim, olha, já tinha não ouvido nada, o cara mandou ir lá no tanque, na hora que eu lavei o rosto, ele já tinha ido embora, eu não vi, não sei quem é. Né? Quer dizer, existe essa tática que é muito usada hoje, né? A pessoa não quer, é o caso dos pais dele, não, fala com ele, né? Então, assim, ele tem uma qualidade, né? Ele é muito fiel àquilo que são os fatos. Sim, né? Sim. E o do 34, professor, eu acho interessante esse 34 aí. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram. Não, porque assim, nascido em pecado, quer dizer, quebrou essa... Jesus... Se houvesse tipo um pecado, como houve no paralítico, né? Porque Jesus falou, vai, não peques mais. Lá havia. Nesse caso não havia pecado. E outra, já não tinha mais argumento. Por quê? Porque agora ele está vendo, ele está enxergando. Né? Se fosse pecado, quer dizer, então esse pecado foi perdoado, não existe mais. Né? E aí eles chegam ao ponto e falam assim, você é nascido em pecado, vai embora daqui. Expulsaram ele. Por quê? Porque eles perderam o argumento. Né? 35. Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Aqui que eu acho muito, muito, muito importante. Jesus, como lá no episódio do tanque de Betesda, da cura do paralítico, ele faz a cura em duas etapas. Né? Então, primeiro ele já tinha dado a visão. Sim. Mas ainda, a gente percebe aqui, pastor, nos comentários, que o pastor bem colocou, o crescimento começa com, né, era homem, depois é profeta, depois é Deus. Né? Ele vai, no aperto, ele vai crescendo na compreensão daquele que fizera o milagre. Né? E aqui, então, a gente chega agora ao ponto que eu acho muito importante. Jesus, ele quer a cura completa. O que é a cura completa? Não é só a cura física, mas é a cura espiritual. Então, esse reencontro de Jesus não é por acaso. É a porta, Jesus é a porta, eu sou a porta, que vai de encontro, né? Que ele agora quer trabalhar, vou chamar de fase 2, que é a parte mais importante, que é a parte espiritual. Eu acredito que Jesus, né, esperou lá, deixou ele lá
com os fariseus, aquela confusão toda lá. Daqui a pouquinho ele está meio sozinho lá, Jesus chega, né? Sim. Agora vamos trabalhar a parte 2. Né? Uhum. Então Jesus, né, disse, crês tu no Filho de Deus? Uhum. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. E aí vem o 38, né? E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, reconhece ele como Deus, né? Como nós vimos da vez passada, o sinal de adorar, né? Porque adorará somente o Senhor teu Deus, né? Ele está reconhecendo que Deus está ali com ele, né? Então, professor, uma das coisas que chama a atenção aqui é que Jesus, sabendo que ele foi expulso da sinagoga, tal, e ele vai ao encontro dele, né? Porque que religiosidade é essa, né? Que amaldiçoa a pessoa, expulsa a pessoa, né? Então, no sentido aqui, talvez esse homem poderia estar numa crise, né? Mas eu fiquei quase 40 anos aí cego, né? Então agora eu vou ficar o resto da minha vida amaldiçoado? Não, mas Jesus vai ao encontro, se revela como filho de Deus, tal, e ele então olha para Jesus, crê em Jesus e o adora. Jesus diz, eu sou a porta, ele é a porta que vai de encontro. Ele abriu a esperança, abriu a alegria, abriu a vida. Ele diz, eu sou o bom pastor, ele cuida da sua ovelha. Com certeza, porque ele foi ao encontro, né, deste... Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É o encontro realmente, né? Sim, o caminho, a verdade e a vida que nós temos aqui, nesta passagem. Né? Então, nós temos todo um processo que culmina, para mim, aqui também, pastor, eu acho que é uma coisa importante separar louvor e adoração. O louvor é você reconhecer por aquilo que foi feito. Certo. E a adoração por aquilo que é. Então aqui ele já separou, quer dizer, ele não está louvando, mas está reconhecendo o senhorio de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Ele é o Emmanuel. É o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus encarnado. Né? E aí, professor, nós temos, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, fala assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Ou seja, Jesus vai ao encontro desse momento escuro na vida deste homem e as trevas não prevaleceram. Isso. Tá? E até as trevas da religiosidade também não prevaleceram. Este homem chegou realmente ao ápice de uma conversão. Tá? Ou seja, o pleno reconhecimento de quem é Jesus e a diferença que Jesus fez na vida dele. A partir daquele momento eu creio que ele se tornou uma testemunha fiel para com o Senhor. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. E o habitou entre nós não habitou só, não habitou em palácios, né? Mas foi lá onde está o necessitado, onde está aquele que está precisando. Não apenas da cura física, mas também da cura espiritual. E ele habitou entre nós, professor, cheio de graça e de verdade. Né? Cheio de graça e de verdade. É isso que faz a diferença, né? Aí continua assim no 39. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não terias pecado, mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Certo. Porque, na verdade, aqui Jesus, assim, a partir do momento que a pessoa não aceita Jesus, ele já traz para si a própria condenação. Jesus não vai condenar ninguém. Nós vamos nos condenar caso não o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, a partir do momento que Jesus vem, não existe mais nenhuma neutralidade. Ou nós o aceitamos ou não o aceitamos. Não existe, ou seja, é luz ou é trevas. Não existe... Não há penumbra. Não há penumbra. Não existe cinza. Né? Ou é uma coisa ou outra. É outra, exatamente. Agora, o que a gente percebe nos milagres de Jesus é que nós temos realmente dois caminhos. Existem pessoas que são edificadas pelo milagre. É o caso desse cego, é o caso do coxo do tanque de Betesda, é o caso do filho do oficial do rei. Há uma edificação. Certo. Mas também existe o milagre que acaba contribuindo para a perdição. Quer dizer, quando a pessoa ela presencia o milagre e ela não reconhece o senhorio de Jesus, a ideia é que ele fica no estado espiritual pior do que estava. Sim. Ou no mínimo ela fica naquele estado de cegueira que estava antes. Né? Porque uma pessoa que não crê, aí, quer dizer, ela tem, vamos dizer assim, tem até uma certa desculpa, né?
Mas uma pessoa que crê de forma errada, esse é o grande problema. É o caso dos fariseus. Que eles criam em Deus, tal, só que eles tinham uma fé equivocada. Né? Então, por isso que nós precisamos hoje rever como que nós estamos crendo, qual é a base da nossa fé. Até tem um livrinho, fala no que creem os metodistas, né? Mas vamos dizer assim, no que nós como cristãos estamos crendo. Qual é a base da nossa fé? Pedro, na sua carta, fala, olha, vocês têm que saber explicar a razão da sua fé. Qual é a razão da fé? Então, muitas vezes, nós temos uma fé, mas é uma fé equivocada. Isso. Pastor, é interessante, esse milagre acontece em Jerusalém, né? E eu fiquei pensando aqui, nós sabemos que Jesus, quando estava em Jerusalém, ele era frequentador assíduo do templo. Certo. E lá na porta do templo tinha um coxo de nascença que vai ser curado depois por Pedro. Né? O primeiro milagre apostólico, né? Logo Pedro, depois de Pentecostes. Né? Então, eu fico imaginando assim, quer dizer, havia muitos cegos, havia muitos paralíticos, mas Jesus realmente, ele fez milagre em momentos especiais, em ocasiões especiais, mas principalmente visando o quê? A edificação. Sinalizar, né? Tanto professor, se a gente analisar os evangelhos, nós vemos que no começo Jesus vai fazendo mais sinais, milagres e tal, e depois no final ele não faz. Porque o objetivo de Jesus era ir até a obra da cruz. Morrer, ressuscitar e proporcionar para nós uma nova vida. Porque a gente sempre enfatiza isso, né? Muitas pessoas querem um milagre, ou financeiro, ou saúde, enfim. Eu posso ter tudo isso ou não, né? Mas mesmo que eu tenha prosperidade, um dia eu vou me encontrar com a morte. É dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Se eu também posso ser curado várias vezes de várias enfermidades, mas vai chegar um dia que a minha idade, o tempo, enfim, vem para todos nós vamos nos encontrar com a morte. Né? Por isso que os profetas do Antigo Testamento dizem, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Bom, pastor, já encerrando neste dia, mais uma vez, fui muito edificado com mais este milagre. Né? Certo. E eu vejo que esse é o momento para nós fazermos uma reflexão. Que tipo de religião nós temos? Certo. Será que é uma religião parecida com a desses fariseus? Ou é uma visão da religião que Jesus tinha? Será que não estaríamos hoje muito perdidos em doutrinas, em costumes, em discutir as diferenças com outros grupos? Enquanto que, na verdade, o que Jesus requer de nós é uma vida mais voltada ao exercício, né? Do amor, da misericórdia, da atenção. Então, eu me faço essa pergunta hoje, que tipo de religião que eu estou vivenciando? Né? A quem está nos ouvindo também, que tipo de religião você tem praticado? O que esse encontro com Cristo transformou a nossa vida? Quais as consequências desse nosso encontro com Cristo, né, fez para a nossa vida? Por exemplo, Napoleão, ele falando, né, um dia lá com seus soldados, seus comandantes, enfim, né, e eles estavam discutindo sobre Jesus, falando sobre Jesus, né? E aí então Napoleão, ele diz assim, eu conheço os homens, e Jesus era mais que um homem. Só que esse conhecimento não proporcionou para Napoleão uma transformação radical de vida. Tá? Um outro autor, ele fala assim, quanto mais o conhecemos, mais magnífico ele se torna. Será assim agora e muito mais na eternidade. Tá? Então que nós possamos conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor e que a nossa vida com Deus diariamente, né, professor, possa ser um impacto na vida das pessoas que nos cercam. Porque o Evangelho, que não seja um Evangelho impactante, que nos influencia e nos torna agentes influenciadores, nós temos que repensar esse tipo de Evangelho que nós temos tido aí ultimamente. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então que essa luz resplandeça em nós, para que nós possamos também ser luz para o nosso próximo. Isso, sermos um reflexo dessa grande luz que é o Senhor. Amém? Amém.